a crise na Venezuela parece estar cada vez mais longe de um fim. Depois da realização do plebiscito, opositores e simpatizantes do governo Maduro estão em conflito. Para compreender o que está acontecendo no país, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da Audiplo, Silvio Romero. O professor Silvio Romero já está aqui com a gente, e o analista e pesquisador em Relações Internacionais da FEE, Ricardo Leães. Seja bem-vindo mais uma vez também, Ricardo. Gente, o assunto é delicado, é complexo. Com a polarização que a gente tem no Brasil, as pessoas também acabam polarizando as suas impressões sobre a Venezuela sem nunca terem pisado na Venezuela, sem não saberem absolutamente nada do país. Mal e mal lembram que a capital é Caracas. Ainda é, né? Com tudo que está acontecendo lá, eu confesso, eu não consigo acompanhar todos os noticiários e também não me apego muito aos noticiários internacionais, porque eu não sei qual fonte. A gente está tendo um conflito tão grande lá que fica difícil de saber quem está falando o quê, né, com que autoridade e com que interesse. Então vamos começar por aí, né? O presidente Nicolás Maduro assumiu o cargo depois da morte de Hugo Chávez. Desde então, o país conseguiu ter algum momento de calmaria. A gente teve algum momento de calmaria. Professor, por favor, depois o Ricardo. Bom, boa noite. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, né? Agradeço a companhia do Ricardo também. Bom, de fato, a situação da Venezuela, já a partir do próprio governo Chávez, né, é uma situação de crise, né, assim, quase que num estado permanente, né, em função da própria postura, se não propriamente revolucionária, mas pelo menos reformista, né, do governo Chávez, com bastante intensidade. Né. Claro que, com a sucessão do Nicolás Maduro, a situação da Venezuela ela se torna muito mais crítica, porque o Maduro ele não tem o mesmo carisma e a mesma capacidade de articulação política do Chávez. Né? A gente até poderia, assim, exemplificar isso com a ideia de que o Chávez ele ingressa na política renegando, né, a estrutura tradicional do arranjo partidário venezuelano, né, que se chama o puntofirrismo, né, que é um arranjo que vem lá de 1958, onde basicamente os dois maiores partidos venezuelanos, né, eles se denominam democráticos, mas chegam ao poder através de um golpe militar, né, o que na América Latina tem alguma recorrência, mas, de fato, é uma coalizão entre partidos que, vamos dizer assim, reúnem as elites da Venezuela. E aí ficam se alternando, ficavam? E ficavam se alternando nesse processo. Sim. O Chávez rompe com esse processo quando ele consegue se eleger em 99, tá? E o Chávez, quando ele se elege, ele encarna um pouco daquele personagem assim que é o antipolítico. A eleição do Chávez, em 99, já representa a descrença dos venezuelanos no processo político. Sim. Basta ver que a situação venezuelana vai lançar contra o Chávez, né, a Irene Saez, é uma ex-Miss Universo, né, justamente nessa perspectiva de lançar antipolítico contra antipolítico. Né? Bom, o que eu peguei primeiro dessa conversa, claro que a gente vai traçando comparações, vai tentando aproximar com a realidade no Brasil. E aí, Ricardo, o que eu te pergunto seria o seguinte, já no período Chávez, no final, a gente tinha uma certa turbulência, a oposição se manifestava com força, mas o que segurava, pelo menos é o que o professor nos deu o primeiro indício, é esse carisma, essa figura que o Chávez foi construindo, seja o antipolítico, seja aquele próximo ao povo, revolucionário com ideais de liberdade na América Latina, que todo latino-americano sempre sonhou, né, comparado ao poder norte-americano, enfim. Isso segurava a onda. Por que as coisas parece que estão mais agitadas ainda com Maduro? Ele não tem essa capacidade de negociação? Ele é mais... Desculpa o trocadilho, mas ele é mais duro nessa relação? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Agradecer também a presença do Silvio.
E destacar que, na verdade, o conflito político na Venezuela, embora agora ele esteja realmente muito acirrado, o país parece estar à beira de uma guerra civil, ele data desde a chegada do Chávez no poder. Não vamos esquecer que a oposição venezuelana teve muita dificuldade para dizer que não teve capacidade de aceitar as sucessivas derrotas que sofreu, tanto em eleições presidenciais quanto nos referendos que o Chávez lançava a mão. A oposição venezuelana tentou um golpe de Estado em 2002, articulada com setores empresariais, com alguns grupos do Exército. Esse golpe acabou sendo frustrado. 72 horas depois, o Chávez, em virtude de seu apoio popular, retomou o poder. Quando ele retomou o poder, ele lançou mão de uma estratégia mais assertiva, mais reformista, mudou a Constituição, lançou mão de outras reformas, tratou realmente de transformar o país, mudou o nome do país. E se sustentou muito também porque pegou um período de bonança no sentido do preço do petróleo. Sim. O preço do petróleo muito alto fez com que as receitas do governo venezuelano crescessem muito. Isso possibilitou ao governo criar uma série de políticas sociais que possibilitou a criação de um esteio de apoio popular em relação ao Chávez. Quando o Chávez morre e o Maduro é eleito, o preço do petróleo já não é tão alto quanto ele chegou a ser nos anos 2000 e na metade de 2014 ele simplesmente desaba. E quem estuda petróleo costuma dizer que quando o preço do petróleo ele aumenta muito, nos países que são grandes produtores, a população tende a exigir que o governo gaste mais porque o governo está ganhando muito mais. Só que o preço do petróleo ele é volátil, então chega um momento que o preço despenca. Quando ele despenca, o governo tem muita dificuldade em diminuir esse crescimento que ele fez no período anterior. E essa é uma das dificuldades que atravessa o governo da Venezuela no momento. Mas é preciso destacar que essa narrativa que vem sendo colocada, sobretudo na grande imprensa, de que haveria um governo autoritário contra forças democráticas, ela não se sustenta na realidade, porque a oposição venezuelana jamais aceitou a derrota e jamais aceitou as conquistas do chavismo. Ela tentou dar esse golpe em 2002, depois ela saiu do parlamento nos anos sequentes, ao vencer as eleições legislativas em 2015, ela em nenhum momento ofereceu qualquer tipo de solução dentro dos marcos institucionais, ela procura bloquear de todas as formas as ações do governo Maduro, passou a recorrer a uma guerra econômica constante, as elites econômicas na Venezuela estão promovendo uma série de sabotagens para impedir que a população tenha acesso a bens de consumo, remédios, alimentos, bens de consumo básico, bens de segurança para a população. E, recentemente, começou a recorrer a uma violência muito mais forte, que é um tema que vem sendo muito pouco tocado na grande imprensa, né? Mas a oposição venezuelana já vem sendo responsável pela morte de uma quantidade muito significativa de militantes do chavismo. Ela já chegou a queimar vivos militantes chavistas. Ela é acusada de derrubar um helicóptero com aliados do governo Maduro. Ela já tocou bomba em instituições venezuelanas. E, naturalmente, o governo venezuelano vem respondendo a isso também por mecanismos de força, o que vem acirrando cada vez mais as tensões na Venezuela. Bom, a gente tocou no assunto do petróleo, né? No caso do petróleo, a gente sabe que a economia venezuelana está super baseada, né, no comércio do petróleo. Vendo essa situação que parece que não muda, pelo menos agora de imediato, a gente não vai ter aquele pico de $100 o barril, como já tivemos em outro momento, existe alguma alternativa de a gente pensar para o que está acontecendo na Venezuela, para que recursos possam entrar, ou realmente, se isso, né, a gente está aqui especulando diversas coisas, né, a respeito da oposição também, e, enfim, os comportamentos. Se a gente for conversar com alguém da oposição, obviamente vai negar esse tipo de situação, como sabotagem, por exemplo. Existe alguma alternativa? Eu fico pensando no que a Venezuela pode, ou nem tem como. Por exemplo, turismo, se a gente fosse pensar numa fonte de receita. Hoje é inviável a gente imaginar que uma pessoa vai pegar um avião para passar férias na Venezuela. E a gente sabe que tem um potencial na Venezuela, só pegar ali aquela parte do oceano, caribenha, né, da Venezuela, tem um potencial muito grande. Há pouco tempo atrás já foi destino turístico bastante procurado. Hoje, o que a gente pode imaginar na situação, pensando no povo mesmo, nas coisas básicas que estão faltando? Para isso precisa ter uma série de coisas, estruturas para que as coisas possam ser resolvidas. Tem a curto prazo, enquanto não sentarem e pensarem em prol da Venezuela, né, oposição e situação?
Bom, a grande dificuldade da Venezuela, e aí quando Chávez inicia o seu governo, ele se depara com uma decisão de caráter estratégico e estrutural da economia, que foi uma discussão muito em voga nos anos 40 e 50 no resto da América Latina e que, de alguma maneira, nós conhecemos bem aqui porque foi a formação do nacional-desenvolvimentismo varguista, tá? Quando o Vargas e aquela cúpula de militares que dava sustentação ao seu governo desde a Revolução de 30, né? Eles, de fato, entendem que uma das necessidades para assegurar a soberania nacional é a diversificação da matriz produtiva brasileira. Se não fosse por essa iniciativa, que depois vai se aprofundar nos anos 50 e depois chega até o governo Juscelino e mais adiante com os próprios governos militares, o Brasil, possivelmente até hoje, seria um fazendão, né, exportador de produtos primários e de produtos minerais, né, que é exatamente a situação da Venezuela. 95%, né, das receitas do governo da Venezuela advém do complexo petroquímico. Tá? Com isso, o governo ele não tem opção, ele não tem margem para jogar, tá, na sua obtenção de receitas com outros setores econômicos. Né? Então, um governo que precisa exportar petróleo para fazer caixa e, com isso, como ao longo da história não se industrializou, precisa importar quase tudo que necessita, obviamente, com o preço do barril de petróleo baixo, né? Vamos imaginar que lá no primeiro governo Chávez o barril de petróleo chegou a $150, hoje está na faixa de 52. Tá? Bom, com isso, né, tem um buraco aí no orçamento do governo, tá? No qual ele precisa se adequar e fazer as importações, ainda pressionado por um boicote econômico, né, das chamadas elites nacionais, dos empresários, dos produtores, né, que não só deixam de produzir no próprio país, mas como também promovem um êxodo de divisas, né? Ou seja, é dinheiro que está saindo do país o tempo todo, né? Provocando esse estrangulamento econômico da sociedade venezuelana, né? Que acaba, obviamente, desabastecendo, levando a população à carência, à fome, ou seja, alguns até, né, já estão comparando esse movimento, né, na Venezuela, né, inclusive com participação, né, com suporte norte-americano, ao que aconteceu no governo Allende lá no Chile. É aí que eu quero chegar. Primeiro, pela essa observação interna, precisa de um pacto. Né? A oposição, a situação tem que sentar, senão a Venezuela não tem solução. Agora, por outro lado, aí nas relações internacionais, dá para a gente imaginar, porque assim, a gente vê a política americana funcionando, não digo funcionando no sentido de positivo ou negativo, mas trabalhando contra a Coreia do Norte, a gente vê as sanções, boicotes, parece um inimigo que amedronta mais porque tem poder bélico, mas o discurso chavista, né, e o discurso hoje de Maduro é contra o poder econômico e a influência econômica que os Estados Unidos têm no mundo inteiro. Isso tem reflexo, a gente acompanha de fato boicotes, porque ele não tem noticiado muito esse tipo de boicote, como tem, por exemplo, da Coreia do Norte, que é público e notório. É impossível entender o que se passa hoje na Venezuela sem fazer uma referência ao peso do imperialismo norte-americano em relação ao chavismo e agora ao governo do Nicolás Maduro. O governo dos Estados Unidos jamais aceitou que um governo de viés reformista, transformador, revolucionário, em posse das maiores reservas de petróleo do mundo, pudesse lançar mão desses recursos a seu bel prazer. Na verdade, é um objetivo estratégico dos Estados Unidos impedir que governos hostis tenham um controle sobre o fluxo de petróleo, porque os Estados Unidos construíram a sua hegemonia muito em base do controle desse sistema petrolífero também. Então, se os Estados Unidos já têm uma posição natural a todos os governos que lhe façam algum tipo de crítica, que se coloquem como reformistas, mesmo que não tenham muitos recursos, como é o caso da Coreia do Norte, no caso da Venezuela, que tem tantos recursos à sua disposição, a oposição vai ser mais forte ainda. Às vezes, a oposição dos Estados Unidos ela não se dá de maneira direta com sanções, embora nesse momento já estejam sendo aplicadas sanções à Venezuela, mas ela se dá também pelo um apoio muito forte à direita venezuelana, o fortalecimento dos seus grupos,
pela criação de uma sensação de que o governo venezuelano não tem condições de oferecer condições mínimas para a sua população, seja por mecanismos de pressão oficiais e institucionais, seja por uma pressão midiática muito forte. Então, é impossível entender o que está acontecendo hoje na Venezuela sem levar em consideração o fato de que os Estados Unidos têm todo o interesse, já tinham no governo Bush, já tinham antes no governo Clinton, já tinham no governo Bush, tinham no governo Obama e agora tem no governo Trump. É uma grande irregularidade a esse respeito, no sentido de promover uma mudança de regime na Venezuela. E não teria como a gente compreender o que está acontecendo hoje sem falar sobre isso. No entanto, como essa narrativa foi criada no sentido de que haveria forças democráticas contra um governo autoritário, se fala muito pouco sobre um fato que é basilar, que é absolutamente fundamental, sem o qual não podemos analisar a situação na Venezuela. Bom, a gente tem uma participação, você pode participar, né, com a sua opinião ou até mesmo questionamentos pelo 99588-2374, o WhatsApp. Você manda mensagem de texto e essa é uma mensagem longa do Marcos Vinícius, da Cidade Baixa. Seja bem-vindo, Marcos. Ele diz o seguinte: boa noite, Nicolás Maduro é um ditador que não respeita o que apregoa o socialismo. Acredito que o nobre convidado percorre o caminho completamente eloquente, pois governo autoritarista e antidemocrático, além de ter hoje o maior juro já visto, 800%, segue muito mais os ditames de Saddam do que de seu antecessor. Aliás, para bom entendimento, Nicolás Maduro foi motorista do Hugo Chávez, nunca teve uma amplitude política e socialista, segue preceitos onde o terror é a verdade. O digno comunista narcisista, que outrora é apoiado por segmentos de partidários do Partido dos Trabalhadores. Onde há a democracia e o socialismo nisso? Pergunta o Marcos Vinícius. Na verdade, eu acho que o Marcos faz referência ali a juro, na verdade deve ser inflação, né? Que está nessa faixa aí dos 720% ao ano e deve bater no final do próximo ano os 1.000%. A grande questão na Venezuela, e que aí me parece que tem que ser analisada com cuidado, é o seguinte, né? Quando a oposição, né, ela consegue eleger o atual Congresso Nacional, né? Ela consegue botar lá 7.600.000 eleitores para votar, né? E com isso elege lá 99 ou 103, conforme a discussão interna deles, mas, enfim, obtém a maioria no Congresso, né? E a situação fica com 59 deputados. Agora, quando o governo Maduro ele consegue, né, eleger a sua Assembleia Constituinte com vistas a depor o Congresso anterior, ele se preocupa, e isso é interessante, assim, quando se fala em autoritarismo, né? Ele se preocupa em legitimar essa nova Constituinte, dizendo que 8 milhões de venezuelanos foram às urnas, aí surge alguma divergência no plano internacional, dizendo que ele exagerou, botou 1 milhão a mais na conta, bom, mas não vamos considerar que foram 7 milhões. Tá? A conclusão que a gente chega é o seguinte: dos dois lados da sociedade, entre situação e oposição, cada uma conta aparentemente com 7 milhões de eleitores que estão dispostos a apoiar as suas bandeiras, né? O que nos coloca numa situação da sociedade está absolutamente cindida, né? E cada uma das partes reivindica para si, né, o controle da institucionalidade, ou seja, cada uma das partes faz questão de mostrar para a opinião pública e para a opinião pública internacional que está jogando conforme as regras estabelecidas, né? Então, eu diria assim que, numa situação de paridade entre ambos, né, tanto na dimensão das práticas ditas democráticas, quanto nas práticas ditas autoritárias, né, é muito difícil de se estabelecer, né, a distinção estratégica entre os dois lados. Tá? Talvez a maior tragédia se conclua da seguinte perspectiva: ambos os lados ainda creem que podem eliminar o outro. Né? Que, em termos assim, da essência da vida política de qualquer nação, nós sabemos que é impossível.
Sim. Né? Mas essa negação ao diálogo, né, é justamente, aí respondendo àquela tua outra pergunta, que faz com que a curto prazo não haja uma saída para a Venezuela. No Brasil, a gente está pregando tanto o diálogo. Tá? Para fechar, Ricardo Leães, a gente pode imaginar isso na Venezuela mais difícil ainda. Já não está fácil no Brasil o diálogo, né, entre essas partes. No caso, nessa visão do professor, fica praticamente impossível quando a gente pensa que tem que eliminar o adversário. É um pouco disso, na tua visão, que está acontecendo lá? É exatamente isso. Não é exagero afirmar que a Venezuela está à beira de uma guerra civil. E, normalmente, quando há um tal grau de polarização, o professor chegou a fazer uma comparação com o Chile. Há vários paralelos que a gente pode fazer com o Chile na década de 70, não só apenas a reação das elites ao governo Allende, mas também o fato de haver, na época, uma polarização muito grande no Chile. E quando há uma polarização tão grande, quando os dois lados perdem qualquer capacidade de diálogo e passam apenas a querer eliminar um ao outro, a história tende a mostrar que ou um dos lados vence utilizando a força ou ocorre efetivamente uma guerra civil. Então, para aqueles que imaginam uma solução de compromisso, vamos dizer assim, em que os dois grupos sentem e conversem, concordem que não podem levar tudo, as perspectivas não são das melhores. Claro, a história nem sempre não se repete e, às vezes, a gente se surpreende com os fatos. Mas, no momento, é uma situação realmente muito preocupante e as perspectivas são de um acirramento do conflito e não de uma solução. A solução mais fácil, no sentido de eliminar o conflito, seria, infelizmente, uma solução autoritária no qual um dos lados parta para a eliminação física dos outros, como foi exatamente o que aconteceu no Chile. Foi assim que se dirimiu o conflito. Bom, a gente teria outras questões aqui, inclusive a expressão ditador, para que a gente pudesse analisar quando se afirma que Maduro é ou não ditador. Eu vou fazer o seguinte, eu quero convidar para uma outra oportunidade. A gente já viu que a situação não vai se resolver de um dia para o outro e só temos que pensar nas pessoas que estão lá vivendo na Venezuela, que as coisas de um jeito ou de outro não fiquem tão violentas, mas a tendência não é essa. Então, eu vou convidar para uma nova oportunidade em que o Ricardo e o professor possam estar aqui com a gente, para que a gente possa debater outros aspectos nessa questão da Venezuela, que é extremamente complexa. Eu acho que, para fechar a nossa conversa, é que você aí de casa tem que prestar atenção, né, em todos os diálogos e tudo que se fala sobre a Venezuela, filtrando também as informações, para que isso, de maneira nenhuma, aconteça no Brasil. A gente já tem um país dividido e o diálogo ainda, de certa forma, existe. Se não houver diálogo, a violência está aí nas ruas e a gente mostrou imagens agora há pouco para dar uma ideia do que pode ou não acontecer. Enfim, professor, seja bem-vindo, Ricardo também, e eu espero numa outra oportunidade em breve para que a gente possa voltar a conversar. Ok, com prazer. Sejam bem-vindos sempre.